Olá, bom dia! Estamos aí ao vivo, começando mais uma live hoje, esse domingo que antecede a Páscoa. E hoje é Dia Internacional também da Saúde e estamos também fazendo esta live para dizer exatamente para você como você fazer perguntas sobre o quê? Sobre o tema. O tema de hoje é Dia da Saúde e nós vamos falar de saúde física, saúde mental. Então, tá na hora de começar essa jornada que não deve ser um monólogo. Então, a proposta de hoje é você fazer perguntas, né? E aí nós vamos responder perguntas. É óbvio que nós já temos perguntas aqui que foram direcionadas para nós nos grupos aí que a gente faz parte, grupos aí de emagrecimento, grupos de treinamento. E temos aí, inclusive, novidade, estamos montando aí um grupo de corrida. Enfim, mas tá cheio de grupo de corrida. A novidade é que é um grupo de corrida anaeróbica. Já ouviu falar disso? Corrida como atividade anaeróbica. É exatamente isso. É corrida que você trabalha potência, que você trabalha explosão. É a corrida do Usain Bolt. É a corrida de 100 metros rasos, né? Ou seja, é um grupo de corrida para fazer tiros de 50 a 100 metros em declive, ou melhor, em aclive, né? Em subidas. Então, a intenção é essa, é trabalhar valências aí como potência, explosão, para que você que tenha pouco tempo, num curto espaço de tempo, você possa estimular seu organismo a melhorar as vias energéticas e melhorar as vias oxidativas. O que quer dizer isso? Você vai otimizar a queima de gordura corporal com um treino curtinho, com pouco tempo, mas com um nível de intensidade de mediano a alto, de acordo com o seu condicionamento físico, a sua capacidade, e aí a gente vai conseguir otimizar, acelerar resultados. Então essa é a intenção. A gente começar a fazer com que pessoas que tenham pouco tempo, mas que tenham o desejo ardente aí de começar a utilizar as vias oxidativas, ou seja, gastar gordura na hora de treinar, num pequeno espaço de tempo e ter ótimos resultados. Além disso, não passar pelo processo de inconveniência que normalmente acontece quando há iniciação num processo de emagrecimento, que pode ocorrer perda de massa muscular, e essa perda de massa muscular pode levar as pessoas a uma alteração do seu metabolismo. O que é essa alteração de metabolismo? É quando você começa a gastar energia de forma desordenada e esse processo faz com que você acabe tendo o quê? Uma perda de massa muscular que vai diminuir o seu metabolismo. Diminuindo o seu metabolismo, toda vez que você tiver um desequilíbrio de energia, pode acontecer e vai de você, além de perder a massa magra, que é tão importante assim no processo, você diminuir o seu gasto de energia. E isso vai fazer no dia a dia com que você acumule gordura corporal. Então, vamos começar aqui com as perguntas que já chegaram para nós aqui. Enquanto isso, você que está chegando, clica no aviãozinho, compartilha com outras pessoas, né? Vai fazendo isso aí, clica nesse aviãozinho aí, vai enviando para pessoas e podem digitar aqui as suas perguntas, tá bom? Então você pode fazer pergunta e você pode digitá-las aqui que a gente vai responder ao vivo. Vamos ver quem está chegando aqui. Vamos lá, enquanto o pessoal chega. É um horário bacana no domingo, né? Dia de almoçar um pouquinho mais tarde. Então, normalmente o almoço sai depois de meio-dia e meia, 1h. Então, é um momento aí de você aproveitar para fazer. Então, a primeira pergunta aqui, defina saúde, né? Essa é uma pergunta que a gente usa muito eu usava muito na faculdade, né? Como pegadinha lá para os alunos desatentos. Os que estavam atentos tinham a resposta na ponta da língua. Mas saúde não é e nunca foi ausência de doença, mas sim é um equilíbrio de todas as áreas da nossa vida, que a gente possa transitar por elas, né? E nesse processo a gente vai então conseguir fazer com que esse equilíbrio gere um ótimo funcionamento
do nosso organismo. E isso acontecendo por si só, nós vamos conseguir transitar em todas as áreas da nossa vida sem criar nenhum problema. A somatória desses desequilíbrios pode ocasionar doenças, adoecimentos no nosso corpo. E também o tema que nós vamos falar também no evento lá do dia 16, lá em Alphaville, em São Paulo, também pode levar ao adoecimento da alma. A alma adoece? Olha que coisa interessante, exatamente isso. A alma pode adoecer sim, sabe por quê? Porque a alma é onde você tem as percepções das emoções, dos sentimentos, né? Dos pensamentos do nosso corpo físico. E então, se o corpo físico não vai muito bem, ele tem que reverberar, ele tem que deixar ser sabido, né, dessas alterações, dessas doenças, dessas mazelas que nós temos no nosso dia a dia, e isso é entendido, isso é visualizado na nossa alma, é interpretado na nossa alma. Então, as doenças, os adoecimentos do corpo físico, eles, numa etapa, eles vão aparecer na nossa alma. Então, é uma forma de comunicação do corpo físico para que a gente possa entender essa linguagem e também prestar atenção nos detalhes para que a gente possa deixar de estar adoecido. Então, não há doença que surja de um dia para o outro. É um processo. Todo adoecimento é um processo. Então, a doença do corpo físico, ela é um processo. A doença da alma é um processo, né? E aí, o que a gente ainda tem de isenção até esse momento é a doença do espírito, uma vez que a gente tem uma conexão, ou melhor, se tivermos, né, uma boa conexão com Deus através do Espírito Santo, com certeza nós teremos a livre guarda de adoecimento do espírito. Mas do corpo e da alma aí não é tão simples assim, porque depende de nós, depende daquilo que nós alimentamos, tanto no nosso corpo físico quanto na nossa alma. É assim que funciona. Então, respondendo aqui a pergunta, o que é saúde, né? Saúde é um equilíbrio que você estabelece com tudo que compreende você, o seu ser, né? Seja corpo, alma, espírito, em todos os âmbitos, seja na transição da área física, emocional, familiar, pessoal, empresarial, financeira, espiritual, almática e por aí vai. Então, é sempre que você conseguir buscar equilíbrio nessas áreas, com certeza você vai poder dizer que está gozando de uma saúde plena. Obviamente que é muito raro situações que a gente conheça pessoas que transitem muito bem por todas as áreas. Por isso que essa roda da vida, ela traz para a gente exatamente essa possibilidade de avaliar momentaneamente como anda a nossa roda da vida, como que estamos depositando energia nessas áreas que nós transitamos, sejam todas elas chamadas aí de 12 áreas da nossa vida, né? As que eu já citei. E essas áreas, inclusive, já fazendo aqui uma divulgação do evento Liberdade em Movimento, que nós trabalharemos aí, são mais de 12 palestrantes aí, cada um de uma área com uma expertise nessas liberdades aí chamadas assim, né? Que são áreas da nossa vida importantes para que a gente possa cuidar da saúde. Então, no Dia Internacional da Saúde, estamos aqui falando de saúde, e saúde física, saúde mental ou almática, né? E a saúde espiritual também, que são, o homem é um ser trigonômetro, não é isso? Que ele transita por essas três áreas, né? A parte física, a parte almática e a parte espiritual, independente de religiosidade, são coisas completamente diferentes. É você entender que tem algo tangível que você pega, sente, mensura, e tem algo que intangível, mas que você pode ter conhecimento, você pode ter experiência com isso. Precisa se aprofundar um pouco mais, que entra a parte almática e também a parte espiritual, que é a conexão, né? Conexão com o divino, com o ser superior. Alguns chamam de Deus, outros dão outros nomes, independente da religiosidade, mas enfim, todos nós aí, aqueles que não são ateus,
compreenda que existe algo maior do que todos nós aí, o qual nós devemos obediência e que nós estamos sujeitos a essas leis impostas por ele, tá certo? Então, saúde é isso, é dar a devida atenção em todas as áreas que nós, como seres humanos, enquanto seres humanos, transitamos, e você estabelecendo o equilíbrio necessário para não adoecer em nenhuma dessas áreas, com certeza você vai ter saúde, né? E se você conseguir o equilíbrio em todas elas, aí você tem saúde plena, né? Eu acredito que seja uma busca do ser humano enquanto estiver caminhando por aqui. Então, aqui está a primeira pergunta sendo feita. E aí já, como eu também sou nutricionista aí da área do esporte, já veio uma pergunta aqui sobre a área da suplementação, né? Suplementação esportiva. E eu já digo para vocês qual é a pergunta, que é: existem suplementos para a melhoria da saúde? Né? Tem suplementos para a melhoria da saúde, desde que você identifica em que momento, ou que área, ou em que circunstância você está tendo um processo de adoecimento. Então vamos dizer, por exemplo, pode ser que na parte nutricional, né? Na parte que alimenta o seu corpo físico, você está tendo deficiência de algum componente, né? Um mineral, uma vitamina, uma proteína, algo nesse sentido. E isso vai começar a fazer com que o seu desempenho, a sua energia, a sua vontade de fazer coisas comece a ficar diminuída. E aí você começa a entrar num processo de catabolismo, no processo de definhamento, no processo de perda de massa muscular, ou num processo de acúmulo de toxinas, ou num processo de acúmulo de energia, que normalmente vem de uma doença mental, vem de uma doença da alma, ou uma doença almática, ou vem de uma doença física. Mas como? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas existem suplementos aí sim que podem melhorar a saúde, né? Como, por exemplo, às vezes pessoas estão se alimentando inadequadamente, e nesse processo de se alimentar inadequadamente pode acontecer, Marco Flores aí, lá de Aracaju, Sergipe, nos seguindo aí. Muito obrigado, um abraço em todos aí, seja muito bem-vindo. Estamos aqui falando de saúde física, saúde mental, respondendo aqui a segunda pergunta, né? Se suplementos, eles podem melhorar a nossa saúde. E a resposta tem que vir proporcional. Se você tem adoecimento de alguma área física, mental, almática, né? E que influencia no seu comportamento, e isso pode gerar maus hábitos alimentares, por exemplo. Eu vou dar um exemplo clássico. Vamos imaginar que você experimenta episódios de jejum prolongado ao longo do seu dia. E por experimentar jejum prolongado ao longo do seu dia produtivo, você está trabalhando e naquele momento você não está recebendo nenhuma energia, está gastando muita energia e fica um período muito longo sem receber energia. E aí isso gera para você um desequilíbrio que, por exemplo, durante o dia você começa a bocejar, a realizar muitos bocejos, a falta de energia, aquele cansaço, aquele desânimo. E aí, nesse caso especificamente, é porque você não está conseguindo comer nada, nenhum alimento, no momento que gasta-se muita energia. E aí, nesse caso especificamente, uma solução, um suplemento prático para você quebrar o seu jejum e receber a energia vai estar te ajudando nesse caso. Então, nesse caso, o suplemento vai estar para você gerando saúde. Uma outra situação, com base nessa mesma, que você fica longos períodos sem se alimentar, mas que durante a noite você acaba tendo recaídas, principalmente para comer coisas doces, alimentos, carboidratos principalmente, que são massas ou são doces, porque o doce ou salgado, ele pode vir de paladar, afinidade do seu paladar. Você pode ter preferência por comer alimentos doces, mas você pode ter preferência também de comer alimentos salgados. Então, o doce ou o salgado aqui trata-se de uma preferência de acordo com o seu paladar. Mas, enfim, esse processo pode desencadear em você o quê? Um acúmulo de gordura corporal, porque você, na hora que está gastando muita energia, no período do dia que você está metabolicamente mais ativo, você não come direito. E aí, à noite, no momento que você já não está gastando energia, você acaba recebendo excesso de caloria, e aí esse processo pode, inclusive, fazer com que você comece a acumular gordura.
a Loreninha aí da Morada da Fala, vi sua publicação aí sobre o processo do autismo, né? Que bom que tem muita gente agora começando a dar interesse mais ainda nessa área. A comunidade dos autistas aí vai ganhar muito com isso, a gente entende que isso é muito importante. E então, sempre que você tem situações que você identifica que há perda de qualidade, né, em alguma área da nossa vida, seja na área familiar, seja na área física, seja na área comportamental, você começa a fazer com que tenha que começar a buscar estratégias, e uma delas pode ser através da suplementação, né? Utilizar aí suplementos que venham a melhorar a sua saúde nessas áreas. Mas existem algumas situações mentais. Eu vou dizer, por exemplo, existem pessoas que têm distúrbios do sono, pessoas que têm uma dificuldade absurda de conseguir dormir. Às vezes levam muito tempo para conseguir dormir, deitam na cama e ficam lá vagando horas e horas e às vezes perdem até a paciência não conseguindo dormir. E existem pessoas, por exemplo, que deitam para dormir, porém antes de iniciar aquele processo do sono REM, do sono profundo, que acontece normalmente lá próximo de 2h30, 2h30 da manhã, a pessoa perde o sono, acorda e depois tem dificuldade em dormir. Já é sabido que tem aí um suplemento chamado melatonin, que é um mecanismo de tentar otimizar esse processo para você poder dormir, para você poder se conectar no sono profundo, né? E ter aí o aproveitamento do seu sono reparador, que é muito importante, né? O sono reparador ele inicia normalmente nesse horário, próximo aí de 2h30 da manhã. É o momento que o corpo começa a entender que ele está precisando fazer aquele ajuste do que aconteceu com o corpo, principalmente o corpo físico, no dia anterior, para que no dia seguinte ele esteja em condições de assumir os seus novos compromissos. Então, nesse caso também você pode estar utilizando de inúmeros dos suplementos disponíveis aí, para que você tenha um melhor aproveitamento do seu sono, né? E existem situações também de deficiências, por exemplo, as pessoas às vezes têm deficiência de ferro, tem deficiência de vitaminas, está muito na moda vitamina D e também vitamina B12, né? Atendi uma cliente ontem mesmo com um caso severo de deficiência de vitamina B12, precisa de levar uma investigação, e aí às vezes, principalmente se é deficiência, significa que o que você come não é suficiente para te entregar a quantidade desse componente importantíssimo, e aí você precisa suplementar. Então todos os casos aí são passíveis de serem monitorados. Tem mais uma pergunta aqui: qual a melhor atividade física para promover saúde? Eita, aí são perguntas bem direcionadas, né? A gente tem que ter um cuidado muito grande nas respostas. Por quê? Porque não se pode criar aqui viés. Quais são os vieses? Se a gente afirma uma única atividade física, a gente pode cair em erro de fazer com que a pessoa perca uma oportunidade de fazer uma atividade física para aquela que está parada, está tentando começar. E aí você aponta uma única atividade física como sendo a melhor para promover saúde, e a pessoa fala, mas essa eu não posso fazer, então a outra que eu iria fazer não vai adiantar muito, então eu vou deixar de fazer. Não é por aí. Primeiro aspecto em se tratando de atividade física, né? Qual a atividade física para promover saúde? A melhor atividade física para promover saúde, anota aí, a melhor atividade física para poder promover saúde é aquela atividade física que você faz. A que você pode fazer. Essa é a melhor, com toda certeza. A atividade física feita é a melhor para a saúde. Sem dúvida, tá? A atividade física feita é a melhor para a saúde. Agora, o que você quer melhorar na sua saúde quando você busca uma atividade física? Já parou para perguntar? Já parou para refletir sobre essa pergunta? O que você quer melhorar na sua saúde quando você busca atividade física? Essa é uma pergunta e ela é reflexiva. Já parou para pensar nisso? Ah, eu quero melhorar minha autoestima. Ah, entendi. Você quer melhorar a sua autoestima. O que está te deixando com baixa estima? Ah, eu estou ficando muito cansado. Ah, entendi. Então vamos otimizar sua via energética. Otimizando a sua via energética, a gente consegue melhorar a sua energia para treinar. Ó, a Morada da Fala aqui, que é a Lorena,
Tá lá em Sergipe. E aí tá dizendo, tô fazendo CrossFit. Não. Eu não sei se ela tá brincando aqui ou se ela tá falando sério. CrossFit? Tem a ver com fritura? É isso? Ou é o CrossFit mesmo? Se é o CrossFit, tá valendo. A pergunta é, por que o CrossFit é importante? E para que ele é importante? Olha só que coisa interessante, né? Existe um perfil muito grande. Se foi até uma... Ela falou que tá brincando aí. Mas eu estou dizendo que, pegando o gancho nessa fala, existe um percentual, foi uma pesquisa que eu fiz inclusive, existe um percentual muito grande de pessoas que buscam o CrossFit. CrossFit de verdade, ela está dizendo. Então eu vou falar do CrossFit. Existe um número muito grande de pessoas da área de saúde que buscam CrossFit como atividade física para melhoria de qualidade de vida, de saúde e de composição corporal. Por quê? Porque pessoas de saúde, elas são pessoas que lidam com estresse, com pressão. Compreende? Pessoas da área de saúde, a margem de erro é muito pequena, porque estão lidando com os seres humanos, estão lidando com pessoas. Então a margem de erro é muito pequena. E lidar com gente talvez hoje seja o maior desafio. Quem é líder hoje sabe muito bem o que eu estou dizendo. Lidar com gente hoje talvez seja o maior desafio da humanidade. Então quem lida na área de saúde lida com gente. E lidar com gente não tem padrão. E se não tem padrão, cada caso é único. E aí cansa demais, as pessoas são diferentes, os padrões comportamentais das pessoas são muito diferentes, isso estressa demais. Estresse gera liberação de 2 hormônios. O hormônio MOR, que é o principal deles, que é o cortisol. Então, se você está muito estressado, está muito pilhado, está com muita pressão no seu dia a dia, você vai ser um produtor de cortisol, tá certo? Que é o hormônio do estresse. O que mantém a energia por um período maior de quem está sob pressão para continuar fazendo o que tem que ser feito é outro hormônio chamado adrenalina. É o hormônio da luta ou da fuga, aquele hormônio que nos prepara para a guerra, nos prepara para o enfrentamento. Quando a pupila dilata, o coração acelera os batimentos cardíacos, a boca seca, a gente tem sangue nos olhos e vai para cima, vai conquistar as vendas, vai conquistar os objetivos, os resultados naquilo que nos propomos a fazer. Então a adrenalina, ela é um hormônio que ele tem uma dualidade muito grande. Por exemplo, a adrenalina, quando é liberada lá no trabalho, no momento de estresse, de pressão, ela é ruim. A sensação do ser humano sob pressão é ir para o combate, é ir para o enfrentamento, mas a percepção que a pessoa está sentindo naquele momento, ela é ruim, Se ela tem um perfil de enfrentar quando é ameaçado, né, o Enneagrama mostra esse tipo de pessoa, lá, por exemplo, do padrão de número 6, né, no comportamento número 6, padrão número 6 de comportamento lá no Enneagrama, vai mostrar que são pessoas que têm muito medo, mas que na hora que estão acuadas partem para o enfrentamento. Então, para esse perfil de pessoas é uma maravilha, porque é ali que ele vai se desdobrar, vai sobressair naquilo que ele se propõe a fazer, mas nem todo mundo vai reagir muito bem a essa condição. Então, essa experiência de ter o hormônio adrenalina alto na hora do trabalho nem sempre é boa. A pessoa fica sob estresse, sob pressão muito grande, e quando sai do trabalho, ela precisa liberar toda aquela adrenalina que ficou acumulada na corrente sanguínea, né? Então, essa adrenalina acumulada na corrente sanguínea precisa ser liberada. Como é que você libera? Atividade física. Ah, mas qualquer atividade física? Não necessariamente qualquer atividade física, porque nesse caso a gente está falando não de produzir adrenalina, nós estamos falando de liberar, de gastar, de consumir esse acúmulo de adrenalina que está aí na corrente sanguínea. Eu acredito que é Maria José está entrando aí, acenando para a gente, muito obrigado. Então, a adrenalina que é acumulada na corrente sanguínea lá no trabalho, se você faz uma atividade física competitiva, que é, por exemplo, CrossFit, tá vendo aí, Lorena? Você consegue dar uma descarga muito grande de adrenalina. Por isso que no final do treino você fala assim,
Nó, eu tô levinho. Por que você tá levinho? A Camila entrando aí também com a gente. Você tá levinho exatamente por isso, que com a descarga da adrenalina que estava acumulada pelo efeito lá do estresse do trabalho, lá na atividade física, gera essa sensação de bem-estar para você. Meio que ali uma dopamina. Então dá aquele êxtase, né? Ali quando você termina a sua atividade física, e aí você então tem como ativar. Olha só, tem como ativar. Ó, a Maria José está dizendo que é de Queimadas, lá na Paraíba. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência. Falando aqui sobre saúde física e mental e falando aqui da adrenalina. Acumulou no trabalho pela meta, no final do treino você fala, morri. É exatamente isso. No final do treino a gente fala, morri. Alencar, é isso também. Renata Divinópolis está entrando aí também, acompanhando a gente. Alencar Contabilidade, é isso mesmo? Alen Castro Contabilidade. Muito obrigado aí também pela audiência. Então, por isso que o esporte como, por exemplo, o CrossFit é tão procurado por pessoas que trabalham com a adrenalina, trabalham com metas, vendedores. Vendedores adoram CrossFit. Por quê? Porque eles acumulam muita adrenalina nas vendas ao longo do dia. E aí o CrossFit tem essa possibilidade de fazer o quê? Dar uma descarga, liberar essa adrenalina. Isso faz um bem-estar para o corpo e faz um bem-estar para a alma. Como? Exatamente isso, porque a pressão que você tem lá no momento do trabalho, né? Quando você acumula adrenalina, leva você a ficar muito instintivo. E quando você fica muito instintivo, você se torna um ser irracional. Você tem uma paciência muito pequenininha, não é isso? Seu ponto de equilíbrio ele quase não existe. Para você partir para uma agressão, para uma má resposta, é quase que instantâneo. E aí, ou seja, se você faz isso, por exemplo, você dá uma má resposta numa pessoa, como é que você fica depois? Como é que sua mente fica? Como é que sua alma fica? Você fica com remorso, não fica? Você não dá o braço a torcer, normalmente não, mas você fica com remorso. E aí, ficando com remorso, você tem um mal-estar muito grande interno. Você fica remoendo aquilo. Oh, meu Deus do céu, apesar de tudo, mas eu não devia ter falado isso daquele jeito com a pessoa. Ah, mas eu sou assim mesmo, eu sou do meu jeito, eu não vou lá pedir desculpa de jeito nenhum, sou muito orgulhoso, vou fazer isso não. Aí você fica com aquilo internamente sendo alimentado lá na sua alma. A alma que sente as emoções, principalmente que o corpo físico experimenta. Então, você fica acumulando uma coisa ruim dentro da alma, você começa a dar estímulos ruins para a sua alma. Isso pode, num processo crônico, levar a um adoecimento da alma. Entendeu? Mas começou lá no físico, quando você acumulou adrenalina, não sabendo lidar com aquela situação de pressão, você descarregou na primeira pessoa que você viu na sua frente. Agora, para não fazer isso, o CrossFit é uma alternativa, que você vai lá no CrossFit treinar e libera a adrenalina. Ah, mas é só CrossFit? Não. O cross-treino, o cross-funcional, o HIIT, a musculação feita de uma forma mais específica, lá como, por exemplo, com uma intensidade mais alta, libera muita adrenalina, quando você põe muita carga. Por isso que os marombeiros ali, quando estão treinando ali a musculação mais pesada, eles costumam gritar, grita. A própria respiração ofegante é uma forma de liberar a adrenalina. E você liberando a adrenalina, o que acontece? Você dá uma descarregada naquilo que te botava lá mais instintivo possível. E aí quando você alivia, você fica calmo, você fica tranquilo. Você não vai dar uma resposta para ninguém. Compreende como é que é simples, mas é possível você, através de uma atividade física, né, fazer algo que pode melhorar a sua saúde, tanto física quanto mental, né? Mas toda atividade, por exemplo, hoje eu fui, como todo domingo eu faço, inclusive uma das novidades aí que eu vou dizer mais à tarde ainda hoje para vocês, é que eu estou montando um grupo de corrida de tiros de 50 a 100 metros na subida, para otimizar a queima de gordura, para não perder massa magra, para otimizar o ganho de massa magra através da força e da potência muscular, com um curto espaço de tempo, principalmente para você
que tem pouco tempo para dedicar à sua área física, à sua área da saúde. Então, você vai entrar nessa vibe e vai conseguir se beneficiar de um monte de resultados. E lá, como os treinos são muito intensos, né? Você corre 50, 100 metros na velocidade máxima, o coração fica disparado, o batimento cardíaco vai lá em cima. Você tem liberações muito grandes aí de adrenalina. Então, é um treino também que você pode fazer, né, para aumentar a liberação de adrenalina num curto espaço de tempo, aumentando a oxidação de gordura, preservando massa muscular, sentindo bem-estar, porque liberou a adrenalina, e tudo isso num tempo curto, cuidando da saúde, cuidando do corpo físico, cuidando da sua alma. Toda vez que você tira o excesso de adrenalina acumulada no seu corpo, você diminui a possibilidade de maltratar alguém, você diminui a possibilidade de ficar chateado, de ficar magoado, de ficar isolado, porque você sabe que se for conversar com alguém, você vai tratar mal, você vai mostrar a sua pior versão para essas pessoas. Então aí você não se socializa por isso, que você está com essa sensação lá dentro de ira, de raiva. Quando você libera essa adrenalina, com certeza você vai sentir muito melhor. Outra atividade, luta. Por que o pessoal está buscando tanta luta agora? Porque libera adrenalina. E aí, liberando adrenalina, você não fica com a adrenalina acumulada. E Gui Oliveira entrou, muito obrigado aí também. Então, qual é a melhor atividade física para liberar a adrenalina? CrossFit, cross funcional, cross train, HIIT, corrida curta de 100 metros rasos com potência e explosão, musculação com orientação específica para você, tá certo? Combinação de treino, você pode fazer musculação com funcional, com cross, tudo isso, inclusive, é o que eu faço com os meus clientes lá no Estúdio Coelho. É exatamente isso. Lá não é só musculação, lá tem equipamento de CrossFit, tem equipamento funcional, e de acordo com a capacidade do meu cliente, de acordo com como ele chega lá, a gente vai transitar nessas variações. Aí quem pode fazer esse tipo de treino? Eu tenho cliente com hérnia de disco, eu tenho cliente hipertenso, eu tenho cliente diabético, eu tenho cliente obeso, eu tenho cliente com prótese, parafuso na coluna vertebral, no joelho, na cintura pélvica, na cintura escapular, e todos treinam lá. Ah, mas é um treino para todo mundo? É óbvio que não. É um treino específico para cada cliente. E aí cada cliente tem o seu melhor resultado dentro daquilo que ele se propôs a fazer. Mas como que se identifica isso? Você identifica isso depois que você tem um contato com o seu cliente, faz uma boa e minuciosa avaliação física, a partir dali uma anamnese, a partir dali você consegue ter o quê? Você tem que ter um norte para saber como é que você vai conduzir os seus treinos, né? Os treinos dos seus clientes, da forma que eles tenham o melhor resultado possível. Olha que pergunta interessante. A cabeça vazia é oficina do diabo. Cabeça vazia é oficina do diabo. Uniscola entrou aí também, muito obrigado. Cabeça vazia é oficina do diabo. Essa expressão vem de onde? Cabeça vazia é oficina do diabo. De onde que vem essa expressão? Eu não tenho certeza, eu creio que seja bíblico, né? Agora, aonde está a citação, eu não tenho certeza. Vamos entender o que significa isso, né? Napoleão Hill já diz na sua obra Mais Esperto que o Diabo, né? Napoleão Hill, que é um dos ótimos, dos excepcionais aí, escritores, mentores, né? Que a humanidade já nos apreciou e que se tornou aí mestre para uma série de gurus que nós temos aí na área, principalmente na área comportamental. Seu pai está indo, tá assim, 2 vezes por semana e está querendo fazer mais. Eu estou segurando um pouquinho, que ele é muito afoito, e também eu não tenho hoje tempo para atender ele 3 vezes por semana, mas logo eu vou fazer isso sim. Está indo 2 vezes por semana toda, não falta não. Quando falta é algum motivo que justifique, está indo, está firme lá, está treinando. E diabético, né? Já teve hérnia de disco, já fez cirurgia, está treinando com a gente lá e está tendo um ótimo resultado, né? Então isso é importante. Então Napoleão, na sua obra Mais Esperto que o Diabo, ele diz o seguinte: na nossa mente não há sequer nenhum espaço vazio. Então ou você coloca coisas boas dentro dela, ou as ruins irão se apoderar dela. Eu já disse isso em outras lives, né? Mas enfim, então justifica cabeça vazia,
oficina do diabo, né? O que quer dizer isso, né? Tirando a religiosidade, quer dizer que o seguinte: se você não coloca coisas boas, né, na sua cabeça, você vai aceitar as ruins. Como é que aceita coisas ruins na nossa mente, na nossa cabeça? E aí a gente vai entender lá na nossa alma, né? Aceitando feedbacks negativos o dia todo. Por exemplo, você liga o jornal, 6 horas da manhã, tá passando notícia ruim, tá certo? Aí você recebe o jornal físico às 10 da manhã, e aí tá passando lá a página de criminalidade, e aí tá mostrando lá que tá tendo um índice alto de homicídios. E aí você teve mais uma informação que você botou lá dentro da sua mente, né? Da sua cabeça, lá da sua alma. E aí você começa a acreditar que o mundo está ruim demais, que as pessoas estão cometendo atrocidades, que o povo é ruim, que o ser humano ele é ruim. Então você começa a ter um arquétipo, né? Ou seja, uma representação que você tem das coisas do mundo. Você começa a criar um padrão de que o mundo é ruim. Você está recebendo informação e alimentando lá dentro da sua cabeça dioturnamente que tem coisas ruins demais acontecendo. Você começa a criar uma representação do mundo para você, que a gente chama de arquétipo, né? Que o mundo é ruim. E aí como é que você lida com isso? Como é que você fica no seu dia a dia? Você fica esperando alguém te dar um motivo para você confirmar naquilo que você acredita. O que você acredita? Que o mundo é ruim. Então, se o mundo é ruim, eu preciso ter subsídio para dizer que que o mundo realmente está ruim e eu estou certo. Porque eu estou tendo as convicções no dia a dia, só converso com pessoas do meu nível e essas pessoas estão corroborando dos meus pensamentos, né? Ou seja, eu encontro com um amigo, e aí como é que tá? Tá horrível, né? Pouco serviço, muito imposto, os governantes roubando cada vez mais, faltando comida muito caro, e aí você vai alimentando, você acaba acreditando nisso, não é? Não, mas isso é fato, eu tenho certeza. Mas por que você precisa acreditar? Ou melhor, por que você precisa botar isso lá dentro da sua cabeça? Quantas pessoas estão perseverando nesse exato momento? Quantas pessoas estão fazendo coisas boas? Por que você não põe essas dentro da sua cabeça, dentro da sua mente, dentro da sua alma? É escolha. Porque se você colocar essas, você vai ter outra vibe. É a vibe de quando alguém perguntar para você como é que estão as coisas, você vai falar assim, graças a Deus está tudo em paz e no que depender de mim vai ficar melhor ainda. Porque cada dia eu estou buscando coisas melhores, ficando mais próximo de pessoas iguais ou melhores do que eu, que a gente chama isso de ambiência, conviver com pessoas boas. Eu não deixo entrar coisas ruins, coisas que eu não quero dentro da minha cabeça. Eu sei que elas existem, mas eu não preciso comungar com isso. E aí, você está fazendo uma boa nutrição da mente, da alma. Compreende? E aí, quando alguém te pergunta no seu dia a dia, você vai falar assim, tá tudo bem. Mas aí, se você está lá vendo o jornal que sai sangue, está conversando com pessoas negativas, e aí a gente te pergunta, como é que estão as coisas? Você vai falar assim, tá tudo bem, né? Mas fazer o quê, né? É assim, é desse jeito que as pessoas respondem. Aí você vai perguntar, ou melhor, você vai fazer uma análise mais profunda dessa pessoa e ver de onde ela criou esse arquétipo, de onde ele construiu essa representação gráfica do mundo, que as coisas estão sempre ruins, que a população é má, que não tem recurso. De onde que ela criou? Daquilo que ela alimenta todos os dias, vendo o jornal, conversando com pessoas negativas, né? Aí você vai criando um ciclo e vai alimentando tudo aquilo. É escolha, é só escolha. Você pode mudar essa representação. Tem que ter um mínimo de esforço, né? Por quê? Porque, primeiro, você vai ter que desconectar daquelas pessoas que pensavam igual a você quando você pensava negativo. Porque se você não desconecta, você vai sempre ter alimento para essa ideia. Você vai ter sempre algo para te dar certeza, convicção que você está certo, que o mundo realmente é ruim. Então, primeiro, dói. Por quê? Você tem que desconectar. E aí toda desconexão é dolorosa. Imagina ser desconectado de uma pessoa que você convive há 20 anos, né?
Ah, mas é meu amigo de infância. Exatamente, é seu amigo de infância. Se ele não cresceu, e se você cresceu, ele não pode ser mais seu amigo. Ele vai ser conhecido. Você vai ter consideração por ele, né? Mas não dá para andar junto. Ele não cresceu e ficou na infância. Não, mas é duro. É, crescer dói. Todo crescimento é doloroso. É o caso da borboleta. Não tenta ajudar uma borboleta a sair de fora do casulo, não, porque você vai matar essa borboleta. O que faz ela voar é o momento que ela tem que desinchar da lava, o momento que ela tem que desinchar, ou seja, ela tem que diminuir aquele formato. Tá certo? Preste atenção nisso. O momento que a borboleta, que está no sentido da lava, tá certo? No momento que ela está ali naquele formato, toda inchadinha, e que ela tem que sair de dentro do casulo, e o buraquinho é pequenininho, ela tem que se esforçar, se espremer, diminuir o volume, pressionar aquele volume que ela tem para poder sair de dentro do casulo, é que ela consegue jogar os líquidos necessários para o seu desenvolvimento para dentro das suas asas. Você já tinha parado para pensar nisso? Eu vou repetir. A borboleta, que está ali naquele formatozinho de uma lava, né? Ali meio como uma taturanazinha ali, né? Ela toda fofinha, toda inchadinha, no momento que ela vai sair de dentro do seu casulo para começar, para se tornar de fato uma borboleta e para poder voar, as suas asas estão secas. As suas asas estão secas. O que faz as suas asas receber nutrientes, olha a nutrição aí, para as asas se desenvolverem, para ela poder voar, é ela ter que se espremer, se contrair e ficar pequenininha ali dentro. Ó, ali para sair, para passar por aquele furo, é aquela metamorfose, é aquela força, e quando ela se comprime, o conteúdo que está dentro dela extravasa para as asas e nutre as suas asas. E nutrindo as suas asas, a borboleta agora está apta a voar, porque as suas asas estão fortes, porque receberam a nutrição do seu corpo. Então não tente ajudar uma borboleta a voar, porque senão ela vai morrer de fome, porque ela vai rastejar, o primeiro pássaro que passar por ali vai comê-la. Tá certo? Então isso é muito importante, a gente fazendo a analogia aqui, né? Cabeça vazia, oficina do diabo, ou seja, é nos enfrentamentos que a gente consegue nos superar, que a gente consegue crescer. Então crescer dói sim, e um dos processos de crescimento é desconectar de pessoas que ainda estão pequenas, são próximas de nós, mas é se desconectar de pessoas pequenas para alcançar novos níveis. Pode até ser que depois a gente, num outro estágio, retorne para dar a mão a essas pessoas que ficaram para trás e levá-las junto conosco, se elas quiserem ir. Esse é um critério importantíssimo, se elas quiserem ir. Simone Bárbara está aí, Simoninha, obrigado pela presença. Então, se elas quiserem ir, a gente, depois de subir para um próximo nível, se quisermos, se for nosso desejo, nós podemos voltar para buscar as pessoas que quiserem ir com a gente. As que não quiserem é muito esforço para pouco resultado, né? E nós não temos o direito de arrastar pessoas. Se elas não querem ir, deixamos elas por lá mesmo. São escolhas. Mas se elas quiserem ir, então isso é a habilidade de um grande líder. É subir ao topo, conhecer o caminho, criar a trilha. E depois descer, dar a mão para as pessoas que querem subir e fazer essas pessoas subirem até o topo. Isso é ser líder de verdade, né? Então, a cabeça vazia, oficina do diabo, tem que fazer um esforço para não colocar coisa ruim dentro da nossa mente, dentro da nossa alma. E aí, para colocar coisa boa, gasta-se energia. Então, crescer dói, mas se estiver doendo, fica tranquilo que você está no caminho certo. Com toda certeza, isso vai fazer você melhorar. Ó, a Lorena tá conhecendo alguém aí. Dando oi para a Deia. Pessoal, podem fazer perguntas aí. Vou abrir esse tempo aqui que nós temos aí para as perguntas. Então, você que está aí, podem fazer perguntas. A pergunta que você se sentir à vontade
para fazer. Nós estamos falando aqui de saúde física e de saúde mental. Como é que está aí a sua saúde? Hoje é Dia Internacional da Saúde. Como é que está a sua saúde? Ela está na área física? Como é que está na área física? Como é que está na área intelectual? Área profissional? Como é que está a sua saúde na área profissional? Como é que está a sua saúde na área espiritual? Como é que está a sua saúde na área comportamental? Como é que está a sua saúde na área familiar? Como é que está a sua saúde na área financeira? Como é que está a sua saúde na área empresarial? Na área pessoal? Cita para nós aqui, nós temos dicas para vocês, né? Eu vou aguardar aqui mais um tempinho. Se não aparecer aqui pergunta, fala um pouco sobre um pouco dos enneagramas. Opa, falo sim. Enneagrama fala dos 9 grama, medida. Então são 9 formas, 9 padrões do comportamento dos seres humanos. Então, os seres humanos, eles têm comportamentos que se repetem entre eles. E aí, quando você separa por grupos comportamentais, né, pessoas, você vê que elas têm muitas coisas em comum. E a partir daí, estabelece-se padrões comportamentais e há estudos profundos aí sobre isso, né? A obra de Napoleão Hill mesmo traz um dos treinamentos, né? Que é um grupo que eu já fiz parte como instrutor, tenho um carinho muito grande, que é o Mastermind Treinamentos, do nosso diretor aí, Jamil Albuquerque, uma pessoa que tem muito respeito e admiração, Jefferson Teixeira e Hannah Duarte, que são os gestores aqui do estado da região onde eu moro, né? Que na região centro-oeste de Minas Gerais. São pessoas habilitadas, tá? E você que tiver interesse aí, depois eu passo aqui o link do Jefferson e da Hannah e do Mastermind também. Mas já pode digitar aí Mastermind Treinamentos, que com certeza você vai encontrar muitas preciosidades. E eles fazem, inclusive, muitos seminários aqui, muitas palestras online sobre o Enneagrama, então vale a pena assistir, porque lá você vai se identificar com um dos padrões. Querendo se aprofundar, tem o treinamento, tem o pré-treinamento online, tem o presencial. É um treinamento de imersão de 3 dias, onde você vai se conhecer melhor. Se conhecendo, você vai entender como é que você funciona. E aí você entendendo como é que você funciona, você vai conseguir lidar melhor primeiro com você. E aí você vai ficar craque em lidar com pessoas, né? Essa é uma grande habilidade. Então, o Enneagrama ele estuda os padrões comportamentais. Então, existem pessoas que são hábeis em lidar com processos. Elas têm uma rotina de seguir metodologia, que é uma coisa impecável, absurda, elas têm tudo sob controle. Mas tem um desafio, lidar com gente. E o estopim mas são pessoas muito habilidosas, né? Você tem pessoas que são servidoras. Essas pessoas, elas ficam o tempo todo ávidas por ver a necessidade dos outros para ajudar os outros. O grande problema é que às vezes põem os outros em primeiro lugar, ficam em terceiro. E aí começam a descuidar de si quando vê, estão adoecidas, aí precisam de ajuda também. E o orgulho prevalece muito nesse tipo de pessoa que tem esses comportamentos, e aí elas acabam, como são orgulhosas, não aceitam ajuda, e aí acaba ficando meio capenga, o banquinho de 3 pés ali fica meio capenga. Mas existem pessoas também que são ótimas em meta. Você deu meta, a pessoa sai de perto de você e vai bater meta, e são pessoas exímias em cumprir aquilo que se propuseram a fazer, são batedoras de metas, são pessoas que têm resultado extraordinário, habilidade de liderança muito grande. Agora, muito, muito, muito vaidosas. Tem que ter um cuidado grande aí, porque são muito vaidosas, né? Mas existem pessoas que são amorosas demais, né? E você tem que estender um tapete branco, um tapete vermelho para elas. Sempre que você quiser obter resultado com elas, tem que estender o tapete vermelho, senão você não consegue nada. O grande desafio aí, que são invejosas demais, muito observadoras, né? E
mas existem pessoas que criam um mundo próprio e vivem em dois. Às vezes eles vão lá no nosso mundo, transitam, mas retornam rapidinho para o mundo dele, porque são muito donas de si mesmo, donas da verdade, então não precisam da opinião alheia, então não querem conversar com ninguém, por isso ficam nos seus mundinhos ali, né? E, enfim, existem pessoas que são muito medrosas, mas que quando sentem medo, partem para o ataque e vão lá e conquistam todas as suas metas, todos os seus objetivos, e são exímias em lidar com metodologia. Tem uma habilidade incrível em lidar com metodologia, né? Tem pessoas que são o sorriso por si só, elas chegam em qualquer ambiente e a gente repara. A gente sabe que as pessoas chegou quando a gente escuta um alvoroço, a gente sabe que a pessoa chegou e ela tem ali uma habilidade, assim, são pessoas amorosas, são pessoas empáticas, é uma pessoa que cria empatia com todo mundo, são pessoas que a alegria tomam conta do ambiente, contagiam o ambiente e as pessoas. Mas aí tem a luxúria como a parte negativa. Existem pessoas que são muito desafiadoras, muito desafiadoras. E elas têm em si a resposta de criar soluções para a humanidade. Elas resolvem os problemas de todo mundo, né? Mas são difíceis de lidar. O comportamento é muito desafiador. Aliás, elas são movidas a desafios, né? Se você quiser que ela faça alguma coisa, é só desafiar essa pessoa que com certeza ela vai cumprir aquilo que você está querendo que faça, né? E tem pessoas que simplesmente entram no meio de pessoas para trazer paz, para realizar conexões onde há conflito, né? São pessoas que ouvem, são pessoas que estão ali para ouvir as demais pessoas, são ouvintes, exímios ouvintes, né? E jamais vão falar algo que nos desagradam, né? A alma adoece muito, tem que ter muito zelo, muito cuidado, muita fineza para que isso possa ter equilíbrio, né? Eu falei aqui sem definir nada, mas eu falei um pouquinho de cada um dos 9 padrões comportamentais. Agora, se você quer se tornar especialista nisso, quer aprofundar, eu vou depois aqui deixar alguns links aí. Existem pessoas aí habilitadas, né? Inclusive, no dia 16/4, lá em Alphaville, nós vamos ter um evento que chama Liberdade em Movimento. Vamos falar lá das 12 liberdades e com certeza você vai encontrar com inúmeros profissionais habilitados aí a trabalhar, inclusive com Enneagrama também, que vão poder te dar uma assessoria, e você vai identificar nos palestrantes que estarão presentes nesse evento lá em Alphaville. É um local maravilhoso lá em São Paulo, é onde estão as cabeças pensantes do Brasil, tá? Você pode não gostar do que eu estou dizendo, mas é só pesquisar, e contra fatos não há argumentação. Você vai encontrar as cabeças pensantes, os CEOs das maiores empresas aí que estão em nível de crescimento assustador moram nesse local. E por quê? Porque a ambiência é tudo, gente. E por isso que eu estou chamando você. Se dessas 12 áreas da vida que nós comentamos, né, e inclusive você quer saber algo sobre aí a parte de Enneagrama também, a parte de pessoas, a parte de comportamento, né, a parte de cuidar da mente, de cuidar da alma, de cuidar do espírito, você vai receber pessoas que podem ser seus mentores em todas essas áreas. Então você vai ter nesse treinamento presencial lá em Alphaville, no dia 16/4, você vai ter pessoas que vão te auxiliar nas 12 áreas da sua vida. Você vai ter um especialista para cada área, se não todas. Se você quiser entrar no processo VIP, você vai ter uma mentoria de 21 dias, onde você vai receber os feedbacks aí de todas essas 12 áreas da sua vida. Você irá receber essas informações, você vai receber esses feedbacks desses coaches, desses mentores que estarão ali para te assessorar da melhor forma possível, né? Da melhor forma possível em tudo aquilo que você precisar, em tudo aquilo que você entender naquele momento que vai agregar
valor para você. Eu estou fixando para você aqui o site, o link aqui do Liberdade em Movimento. Entra lá na página para você procurar mais informações sobre isso. Vai valer a pena você estar conosco no dia 16. Eu sou um dos palestrantes. O tema que eu vou falar para vocês lá vai ser nutrição da alma. Eu tenho certeza que alguma coisa vai tocar a sua alma quando eu falar sobre isso e vai fazer sentido para você. E pode ser que você conheça inúmeras pessoas. Pode ser que você conheça inúmeras pessoas que precisam ouvir isso. Se não for o caso, vai ter inúmeras pessoas lá que vão falar de outras áreas. Área financeira, área espiritual, área familiar, área de negócios, área de todas as áreas, as 12 áreas da nossa vida. Vai falar um pouquinho de comportamento, vai falar de uma série de situações que eu tenho certeza que você vai mudar. Vai fazer muito sentido para você. Então, clica no link aí que está embaixo, Liberdade em Movimento, dá uma olhada lá. Eu tenho certeza que alguma coisa lá vai te interessar. E eu tenho, para você que ficou até agora no finalzinho com a gente, eu tenho uma notícia extraordinária para você. Você pode estar presente lá em Alphaville com a gente? Olha, nós estaremos na plataforma internacional de Pablo Marçal, um local onde inúmeros gurus e mentores e palestrantes do mundo todo já estiveram presentes nesse palco, tá? Então, isso é ambiência. Esse ambiente tem uma energia ímpar. E você pode estar lá conosco. E nós estaremos no palco principal da plataforma internacional. E lá é igual um campo, um estádio. Você pode sentar pertinho do campo para ver lá nas cadeiras principais, né? E vai ter toda a assessoria, coffee break, vão servir água para você. E aí você pode, inclusive, participar da mentoria de 21 dias. E vai ter um valor para você fazer investimento. Você pode ter certeza que é um valor que ele não paga, tá? Ele não paga o seu momento de lazer nos fins de semana. Você pode ter certeza. Mas vai ter valor diferenciado. Você vai sentar um pouquinho atrás, vai ter acesso a esse treinamento também, vai pagar um pouquinho menos. O investimento vai ser um pouquinho menor. Você está com desafio, você não tinha orçamento, você não tinha previsão desse treinamento, mas quer estar junto com a gente também. Você vai ter condição, porque tem uma condição para você que quer ir e que não estava pronto para esse evento, não estava ciente, mas agora você tem o desejo de ir, quer estar presente conosco, vai ter condição favorável para você também, tá? Você quer estar com a gente e está longe, e está compromissado e não pode abrir mão do seu calendário no dia 16/4, mas você tem um desejo ardente de estar com a gente? Tem treinamento online, você vai poder acessar online o treinamento para assistir da comodidade da sua casa também, tá? Com uma taxa irrisória. Você vai poder fazer parte desse grupo, essa ambiência vai estar com essas pessoas que têm lá soluções para várias áreas da sua vida. Então, esteja conosco no dia 16/4. Para você que ficou comigo até agora, eu quero te agradecer a audiência nesse domingo. Muito obrigado. Compartilha, clica no aviãozinho. Vou deixar essa live salva na minha bio, então depois entra lá no coelho _ estúdio com S1 e você vai acessar. Compartilha. Não guarde conhecimento para você, tá? Compartilha. Eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa ouvir um pouquinho do que nós falamos aqui hoje. Então clica no aviãozinho, compartilha e eu vou deixar essa live salva hoje na minha bio, tá? Segue, tem o canal do YouTube também, Alessandro Mascarenhas, tem um monte de vídeo muito bacana para você, inclusive essa live vai ficar salva lá também. Ótimo domingo, fique com Deus, vá para o desfrute com a sua família, vai curtir, porque amanhã é segunda-feira e é dia de nos desdobrar. Para quê? Para crescermos. Fiquem todos com Deus, foi um prazer.